Oi, aqui é o Douglas do Convepa, do Congresso de Veterinário de Pequenos Animais, e hoje o meu convidado é o Dr. Felipe Volk. É isso mesmo, né, doutor? Felipe Volk é a pronúncia correta. Essa é a pronúncia correta. Tá ótimo. O Dr. Felipe, ele é professor titular, aposentado da Universidade Federal do Paraná e hoje é professor do curso de pós-graduação do Instituto Qualitas. E a especialidade dele é de oftalmologia, de pequenos animais. Então nós vamos abordar hoje um tema específico, nós vamos falar sobre ceratoconjuntivite seca em cães e gatos. E eu queria começar agradecendo, doutor Felipe, o convite, ter aceitado o convite de falar para os nossos colegas veterinários. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Qual que é a sua experiência, a sua incidência de ceratoconjuntivite seca em cães e gatos? A incidência global da ceratite seca em cães é de 1 caso a cada 100 casos oftálmicos, 1%. No gato ela é um pouco inferior, porque no gato não existe uma forma imunológica ou autoimune da doença tal como ocorre no cão, que é a forma mais frequente. Bom, a próxima pergunta seria justamente essa com relação aos gatos, né? Mas você já explicou que as causas autoimunes elas são comuns no cão, né? No gato a principal causa de ceratoconjuntivite seca está ligada à infecção por herpes vírus felino. E globalmente as conjuntivites crônicas em gato, que comportam também conjuntivites além de bactérias comumente presentes na região dos anexos oculares, na pele, que é o estafilococo, o streptococo, muito eventualmente a pseudomonas no gato, mas a clamídia, sobretudo, é um agente zoonótico, inclusive, que causa conjuntivite no gato, que é associado ao herpes vírus e cronicamente maltratada e também mal diagnosticada, leva a ceratite seca. Já no cão, além dessa causa autoimune mencionada, existem outras causas possíveis. Doenças sistêmicas, como o hipotireoidismo, como o diabetes mellitus, o hiperadrenocorticismo, a síndrome de Cushing, podem levar também ao olho seco. Infecciosas, a sinomose, menos comumente o trauma direto da órbita, que pode lesar a glândula lacrimal principal, também pode ocasionar olho seco. E, finalmente, por fármacos, o uso crônico da atropina no olho leva ao ressecamento ocular, assim como as sulfas. Para o clínico geral, que não está muito familiarizado, o senhor acha que, de modo geral, a ceratoconjuntivite seca ela é subdiagnosticada? Sem dúvida alguma. Isso não ocorre apenas no Brasil, mas ocorre no mundo inteiro. E eu diria que por um fato bastante simples. Eu costumo brincar que existem 2 tiras de papel que tem que entrar na vida do clínico veterinário. A tira de fluoresceína e a tira de Schirmer, que é o teste lacrimal de Schirmer, que avalia a produção de lágrima. Como boa parte dos nossos colegas não incorpora o exame oftálmico no exame geral do paciente, deveria fazê-lo, eu sempre digo que é um privilégio a possibilidade de se fazer uma fundoscopia, que é o exame de fundo de olho, porque nenhum outro exame permite a visibilização direta do nervo óptico, que é um par crânico, e da retina, que ambos são uma extensão do sistema nervoso central. Mas voltando à questão do olho seco, é justamente confundido com conjuntivite bacteriana, porque faz parte do olho seco, mas pode fazer parte do olho seco uma secreção mucoide, na maioria das vezes, no início, ou mucopurulenta. E aí, na ausência do teste de Schirmer, o diagnóstico é de conjuntivite banal, conjuntivite bacteriana. E o que normalmente ocorre é a prescrição de colírios antibióticos, exclusivamente, e até também subdosados, numa frequência muito baixa, 2 vezes ao dia, o que acarreta inclusive resistência bacteriana. Então, concluindo, realmente ela é subdiagnosticada, as razões são essas, e ocorre um agravamento da doença, porque ela vem muitas vezes com uma ceratite infecciosa associada e resistente à droga. E para os principais sintomas, sinais, para o clínico começar a atentar que podem... Ela faz parte de uma síndrome que nós chamamos de síndrome do olho vermelho. O olho fica vermelho. E nessa doença, a córnea ganha um aspecto ressecado, assim como a conjuntiva. Além disso, as secreções anormais que eu havia mencionado, uma secreção mucoide ou mucopurulenta, e é uma causa de cegueira até e de baixa acuidade visual pelo menos, porque a córnea reage inicialmente com uma vascularização anormal
e em seguida com pigmentação, porque uma córnea normal, o que eu digo é a ladainha da córnea normal, é ser lisa, transparente, avascular e brilhante. E nada disso está presente na ceratite seca. Além desses sinais, isso se confirma por exames complementares. E quais são eles? O primeiro, e até numa cronologia o primeiro a ser feito, é o teste lacrimal de Schirmer, através de uma tira de papel filtro graduado, e que deve ser adquirido o papel para essa finalidade e não realizar improvisações, como usar filtro de papel de café para esse tipo de exame. Então esse é o teste principal. O exame oftálmico completo, que inclui o exame do olho, da superfície ocular e dos anetos, e que inclui, se for possível, o exame com lâmpada de fenda, que é o biomicroscópio, que causa um aumento de 10 até 20 vezes da superfície ocular. Não esquecendo o teste de impregnação pela fluoresceína, que é um corante vital, para descartar a presença concomitante de úlcera de córnea. Certo. Bom, uma vez que se fechou o diagnóstico, existe no mercado aí uma série de medicamentos para ser utilizados no tratamento. Qual seria o tratamento? Então veja, quando existe a confirmação, por exclusão na realidade, da ceratite no cão de fundo autoimune, o que ocorre nessa situação? O organismo, não se sabe muito bem porquê, começa a agir contra as glândulas que produzem a parte aquosa da lágrima. Quais são elas? A glândula orbitária, que fica atrás do ligamento orbitário na porção temporal da órbita, e a glândula da terceira pálpebra, que aliás eu havia esquecido, uma outra causa de olho seco é a remoção da glândula da terceira pálpebra quando ela sai da posição. Então, excluída a causa infecciosa, sinomose, trauma, doenças sistêmicas que eu havia mencionado, hipotireoidismo, diabetes e hiperadrenocorticismo, a grande suspeita é o olho seco, sobretudo em algumas raças. Quais são elas? Shih Tzu, Bulldog, Lhasa Apso, Pug, e o campeão de todas elas é o Cocker. Cocker americano, sobretudo, e o Cocker inglês. Então, associando essas raças, excluindo doenças sistêmicas, a doença imune, qual é o tratamento considerado padrão ouro? São os lacrimogênicos, drogas imunossupressoras. Qual delas é considerado o padrão ouro? A ciclosporina. E depois o tacrolimus. Quando existe a ceratite imune do cão, o tratamento é pela vida toda. E isso é uma dependência clínica que, por vezes, o proprietário tem dificuldade em entender. Além disso, se usa nesse tratamento mucolíticos, porque esse muco é muito espesso e para que outras drogas possam ser absorvidas, ele tem que ser fluidificado. Eventualmente antibióticos tópicos e os lacrimomiméticos, os substitutos da lágrima. Então, resumindo, se o olho seco não é de fundo imune, não se usa ciclosporina ou um lacrimogênico, porque não existe razão de onerar o proprietário desnecessariamente, porque não existe a necessidade de fazê-lo. Desculpe, mas como é que o clínico então sabe que não? Primeiro, que não é de fundo imune, quando são as outras causas, quando ele detecta a doença sistêmica, o hipotireoidismo, o diabetes, o hiperadrenocorticismo, se existe trauma da face, se a glândula da terceira pálpebra foi removida ou se tem uma história de sinomose. Não existe um teste específico para dizer isto é imune, isto não é. Na realidade é considerar a raça, excluir as outras causas, chega ao seu diagnóstico de olho seco de fundo imune, que no cão, repito, é a causa mais frequente e é um grande desafio clínico, porque é uma dependência clínica. O proprietário muitas vezes interrompe o tratamento, achando que está tudo bem, e tudo volta a piorar novamente e dificulta o tratamento. Então, faz parte desse atendimento com o diagnóstico do olho seco de fundo imune convencer o proprietário que o tratamento é pela vida toda do paciente. Existe uma idade específica para se pensar em ceratite conjuntivite seca? Na maioria das vezes isso já acontece quando o animal ainda é jovem, né, em torno de 2 anos de idade. Não se trata de uma doença que se manifesta exclusivamente na idade senil, porque aí existe efetivamente, quando o animal envelhece, uma diminuição das secreções e pode-se falar do olho seco senil, mas essa forma imune da doença, como também as demais citadas, podem acontecer e acontecem já na idade jovem. Mais jovem, né? Jovem. Ótimo, acho que ficou bastante claro, né, para quem está nos ouvindo. Pois não. Mas se tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contato com o senhor queria deixar algum contato seu? Eu posso deixar o meu e-mail, que é afwouk@gmail.com. Tá ótimo.
Doutor Felipe, Foi muito obrigado pela atenção. Foi um prazer. Viu? Pois não. E se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu joinha. Gostaria muito que vocês deixassem os seus comentários aqui abaixo. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Até lá.